Olá pessoas, nesse vídeo estaremos analisando o iceberg do jogo Portal, um jogo antigo, mas que pode esconder diversos mistérios e histórias, começando pela camada 1 e descendo até as profundezas desse iceberg passando por outras camadas, mas já avisando, não estarei citando todos os tópicos para que o vídeo não fique tão grande, mas talvez eu possa estar fazendo uma segunda parte sobre esse iceberg. Vamos começar. Esta é uma frase de efeito icônica em Portal encontrada no ano de 2007, quando foi encontrado em algumas paredes do jogo, sendo uma forma de avisar o jogador sobre uma possível armadilha da antagonista GLaDOS, onde acabou por virar uma piada entre os jogadores de Portal e muito associada a novos significados fora do contexto original do jogo. Hoje em dia ela já não é tanto utilizada, mas quando se fala desta frase, é impossível não lembrar de Portal. Na sequência de Portal é possível observar um evento chamado Ópera de Turretes, onde um grupo de Sentry Turrets forma uma melodia utilizando sons de suas armas presentes em seus corpos. A ópera em si é apresentada como um easter egg no capítulo 3 do jogo e está localizada na câmara de teste 16 das pistas de teste de GLaDOS. A ópera está escondida em uma parede próxima a uma lacuna na entrada da câmara. Ao entrar, é possível desfrutar dessa música feita por alguns inimigos do jogo. Ao jogar o capítulo 1 do segundo jogo, é possível encontrar um Sentry Turret amigável em um tubo de transporte. O mesmo pede à protagonista para que a leve consigo, mas Wheatley, uma das inteligências artificiais do jogo, aconselha a protagonista a simplesmente ignorar aquele turret e continuar andando. A Oracle Turret também aparece no capítulo 5, onde essa está na denominada Turret Redemption Line, onde desta vez o jogador pode carregá-la, no qual a mesma agradece por esse ato e o jogador ganha conquista no ar feelings ou sem ressentimentos. Essa é uma teoria antiga mas não descartada sobre o universo de Portal e o universo de Half-Life. A teoria diz que ambos os jogos se passam no mesmo universo, onde as empresas Black Mesa e Aperture Science existem no mesmo universo de ambos os jogos em determinado período da linha cronológica. Ambas as empresas competiram pelo financiamento de pesquisas. Se você percorrer os locais corretos, no Portal 1, verá vários vídeos de apresentações que indicam uma rivalidade entre as duas empresas, ambas trabalhando em projetos semelhantes. Essa teoria também apresenta que Portal se passa antes de Half-Life 2, além de apresentarem easter eggs sobre esse possível universo compartilhado entre os dois jogos. Na minha opinião, essa é uma das teorias mais viajadas desses dois jogos que já vi, até porque no geral essa teoria se baseia muito em easter eggs espalhados nos jogos, o que não é errado para se fazer uma teoria, mas também vale notar que Half-Life possui easter eggs em muitos outros jogos também. Acho que começaram a pensar nessa teoria pois os dois jogos são da mesma empresa e que eles possuem muitos easter eggs. Bom, quem sou eu para falar, mas na minha opinião só é muito viajada mesmo. Mas com isso fechamos a camada 1 do iceberg, indo em sequência para a camada 2 onde terão mais algumas histórias mais interessantes.
A franquia Portal quase nunca optou por adicionar inimigos que dificultassem a experiência dos jogadores, já que sempre focaram na adição de mecânicas para passar de cada nível no jogo. Mas em suas primeiras versões, a Valve estava pensando em adicionar torretes que andavam pelas fases, que seriam mais complicados de serem abatidos e causavam um dano maior que os torretes originais que conhecemos. Para ser bem sincero, eu prefiro o jogo como está, mas seria uma ótima adição para o jogo. Portal não conta com muitos inimigos e seria uma ótima ideia para dar mais ambientação ao jogo. F-Stop foi um experimento criado pelo cofundador da Valve, Gabe Newell, junto de outros projetos, apelidados como experimentos de design dirigido, que foi criado para barrar a alta quantidade de tempo gasta na produção de novos jogos e não na inovação em seus jogos. O F-Stop seria um esquema projetado para adicionar uma nova mecânica a cada novo jogo da franquia Portal lançado, mas como nem tudo são rosas, isso claramente acabou não dando certo. Após quase um ano de desenvolvimento de um novo jogo Portal, Newell começou a questionar tudo no jogo, desde texturas até mesmo mecânicas novas. Playtesters que jogaram o jogo ainda em fase de testes acharam sua mecânica geral muito divertida, mas ficaram confusos por não terem Portal Guns em sua sequência. No final de 2008, o desenvolvimento de Portal 2 foi totalmente reiniciado e lançado totalmente diferente, dessa vez com os Portal Guns. AperturaScience.com é um site viral vinculado ao Portal lançado em 2006 para promover o jogo. Ele foi atualizado em dezembro de 2010, removendo o recurso de prompts de comando do site, assim o tornando inacessível, embora o site ainda possa ser visto por visualizadores da web. Não se sabe se AperturaScience.com existe dentro do universo Half-Life como site oficial da Aperture Science e, portanto, não se sabe se é considerado canônico. Em 2005, a empresa Nuclear Monkey Software lançou um jogo de quebra-cabeça chamado Narbacular Drop, sendo lançado 2 anos antes de Portal. Ok, mas o que isso tem a ver com Portal? Muito bem, esse jogo é tecnicamente o predecessor de Portal. Sim, talvez você não tenha esperado por essa, mas realmente esse jogo é um predecessor de Portal, tanto em mecânicas quanto em histórias parecidas. Em Narbacular Drop controlamos uma princesa chamada Nuknes que é capturada por um demônio e levada ao seu covil dentro de uma montanha. E para escapar ela utiliza portais muito semelhantes aos portais de Portal em questões de aparência e cores, com um dos portais tendo tons azuis e outro tendo tons laranjas em seus olhos. E chegamos ao fim de mais uma camada, caminhando para a camada 3 para mais algumas curiosidades e histórias. Enquanto isso, não se esqueça de deixar o seu like para que eu possa continuar postando mais vídeos aqui no canal. Infelizmente eu não encontrei nada sobre esse tópico no Google, mas acabei encontrando 2 assuntos que têm uma certa relação com esse tópico. O primeiro assunto é sobre um vídeo que contém a música dos créditos do primeiro jogo, que é esse vídeo que está no fundo nesse momento. Esse vídeo também mostra um bolo de aniversário em um armazém de núcleos talvez, e após isso uma garra robótica aparece para apagar a vela do bolo, indicando que GLaDOS permaneceu viva no final. O segundo assunto é de que GLaDOS acabou por ligar todos aqueles cores presentes na cena final como uma forma de protegê-la da protagonista. Além de que temos alguns cores como aliados em Portal 2, o que reforça mais esse assunto. Tecnicamente os cores já estavam presentes na batalha final contra GLaDOS no Portal 1, mas sobre controle da mesma. Após isso acabamos por liberar alguns cores do controle. E isso explica os tantos cores presentes em Portal 2. Mas isso é só o que eu acho e que faz um pouco de sentido com esse tópico. Inclusive até utilizamos alguns cores sob controle para detonar GLaDOS. Em Portal 2 existem alguns monitores nas câmaras de teste.
cada monitor com o número da câmara e algumas outras coisas sobre elas. O Yatley pode aparecer em alguns deles passando uma mensagem para o jogador ou apenas uma conversa qualquer. No jogo existem muitos monitores do Yatley, mas apenas 11 são quebráveis para desbloquear uma conquista. Muitos afirmam da existência de monitores do Yatley secretos e escondidos em câmaras aleatórias, o que é possível já que Portal 2 possui muitos segredos, mas como eu não platinei o jogo então não tem como eu saber sobre isso. No entanto, muitos ainda acreditam que esses monitores existam e que são quebráveis também, assim não sendo apenas 11 monitores quebráveis. Muitos desses monitores também são difíceis de quebrar, onde é necessária a utilização de lasers, torretes e a sua portal gun. Um jogo pode ter muitos finais, podendo ser falsos ou verdadeiros, bons ou ruins e alternativos dependendo do jogo. Em Portal não é diferente, pois o segundo jogo conta com 2 finais, sendo um para o modo single player e outro para o co-op. Mas há muito tempo se especulava que Portal 2 teria um possível final ruim e secreto que renderia mais horas de jogo, pois Portal é uma franquia grande e seria comum se tivesse um final bom e outro ruim. Mas essa teoria teria sido descartada com a chegada do modo co-op, então não há um final ruim em Portal. Esse tópico do iceberg fala sobre as mensagens que ouvimos quando entramos ou passamos de cada câmara no Portal 2. Essa linha de vozes geralmente fala sobre o que há nas câmaras e como concluí-las, guiando o jogador para que ele possa passar para outra câmara. No entanto, ainda na época em que Portal 2 ainda não havia sido tão explorado, essa linha de vozes tornou-se um mistério na comunidade do jogo. Muitas pessoas tentavam descobrir de quem aquelas vozes pertenciam, já que os únicos personagens visíveis em Portal 2 somos nós, torretes e outras máquinas. Mas após um tempo de pesquisas dentro dos arquivos do jogo, a comunidade conseguiu encontrar um possível personagem que era pertencente de toda a linha de vozes que guiavam a protagonista entre as câmaras. Chamado de anunciante ou locutor, ele é um personagem secundário presente no final de Portal 1 e em Portal 2, parecendo estar tomando o lugar de GLaDOS após a mesma ter sido destruída. Mas após Sheo e Yatley religarem GLaDOS acidentalmente, o locutor acaba voltando a ser um personagem secundário. O anunciante foi projetado pela Aperture Science para funcionar em condições extremas e de baixo consumo de energia para manter a pesquisa e os testes em andamento, mesmo durante circunstâncias de significado potencialmente apocalíptico, para que a ciência ainda possa ser feita. Embora, ao contrário de muitos robôs e IA no Aperture, como GLaDOS, cores ou mesmo torretes, o anunciador não tem uma presença física e não exiba sinais de sensibilidade. Em vez disso, ele faz parte do sistema básico do Aperture. Suas falas são semelhantes a alertas de computador e acionados da mesma maneira. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future, and the future starts with you. Em Portal 1 e 2, sempre estamos presos na instalação da Aperture Science, com nossas rotas sempre sendo dentro daquela instalação e nunca, ou quase, a protagonista sai de lá. No entanto, no final de Portal 2, quando um Yatley toma controle total da instalação no lugar de GLaDOS, Sheo instala os núcleos corrompidos em Yatley, fazendo com que a armadilha do mesmo seja revertida e possibilitando Sheo de abrir um portal na Lua, fazendo com que ambos sejam sugados para o portal. Mas GLaDOS acaba por salvar a protagonista, mandá-la para fora da instalação por um elevador que a levava para a superfície. Mas como este final deixa muito em aberto sobre o que aconteceu, é difícil teorizar e pensar sobre o que aconteceu após a saída de Sheo da instalação subterrânea, e a ausência de um terceiro jogo também dificulta teorizar. Eu também não consigo formar uma teoria exata, pois não sabemos se Sheo realmente conseguiu fugir ou foi puxada de volta para a instalação. Mas na minha opinião foi uma ótima jogada eles terem deixado em aberto para que o público possa pensar sobre.
Infelizmente eu não achei quase nada sobre zumbis no jogo, mas tudo o que encontrei foram alguns mods e extensões não oficiais criadas por fãs que adicionam alguns inimigos aos jogos, sendo esses, zumbis. Além de armas novas como armas de fogo comuns, kits médicos, proteções variadas e novas câmaras com novos desafios. É um ótimo mod para quem gosta de Portal, recomendo bastante. O Gema é um personagem enigmático e misterioso que aparece em quase todos os jogos da série Half-Life. Referido como um burocrata interdimensional sinistro, ele é conhecido por exibir um comportamento peculiar e exercer poderes sobre-humanos. Muitos afirmam de sua existência em Portal 1 e em Portal 2, observando Shell a passar das câmaras para chegar no fim, mas isso não é confirmado pela Valve e não há indícios do personagem nos arquivos do jogo. Então muito possivelmente isto é apenas a invenção de fãs para tentar chamar atenção. Mas ainda assim faz um pouco de sentido, já que Eggman é um personagem bem misterioso em Half-Life e com essa possível ligação entre os dois jogos pode ser que realmente seja verdade. Mas como não encontraram nada sobre isso nos ficheiros ou nos dois jogos em si, as teorias tomam um outro caminho.